Olá, boa noite, meus amados e queridos. Mais uma vez voltamos a nos encontrar para estudar a palavra do Senhor. Em nossos estudos no livro de Crônicas, estamos dando continuidade ao estudo da vida do rei Asa e seu procedimento, seu modo de agir. Nós finalizamos nosso último estudo neste capítulo, 2 Crônicas 14, falando sobre o dever de nós trancarmos bem as portas. Lembra? Portas e ferrolhos, que é levantar os muros de proteção da nossa vida, falamos da vida da igreja, da nossa vida individual, e trancar bem as portas e ferrolhos para que o inimigo não tenha chance ou oportunidade de entrar. Também dissemos que a paz só podemos desfrutar aquela que vem de fato de Deus, né? A paz, ela sempre vem, ela sempre procede do nosso Deus. Agora nós precisamos destacar o valor da preparação nos dias de paz. Lembre-se que falamos muito sobre a nossa preparação na última mensagem, estudos. Agora queremos destacar o valor desta preparação de levantar esses muros de proteção, como já observamos. Porém, nós iremos também ver os resultados de nossa preparação e da proteção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Então vamos lá, vejamos como o enfrentamento do inimigo se deu depois da busca de Deus e da submissão à sua palavra. Foi algo destacado em nossos estudos anterior. A busca de Deus de um lado e de outro a submissão à palavra de Deus. Bem, a nossa terceira lição destes estudos, agora, então, nós lembramos que a primeira lição foi: remova todos os deuses da sua vida. A segunda lição foi: busque a Deus se sujeitando à sua palavra. E então, a terceira lição de nossos estudos na vida de Asa é: enfrente ao inimigo na plena comunhão com Deus. Vamos ler o texto, 2 Crônicas 14, o verso de número 9. 2 Crônicas 14, 9 diz: E Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Note, meu amado, devemos enfrentar o inimigo na plena comunhão com Deus. É evidente que nos reinos daqueles dias havia sempre lutas, continuamente lutas por parte dos inimigos que se levantavam. E assim é também em nossa vida cristã, tendo nós raros momentos de paz e de tranquilidade. Você sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo declarou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em João, capítulo 14, também está declarado: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São palavras de incentivo, de motivação para nós, o povo de Deus, nos dias difíceis, nos dias das lutas. Veja comigo ainda João, capítulo 15, e o verso de número 18. Esse nós queremos ler textualmente. João 15, o verso 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Veja o verso número
21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Paulo acrescenta também, ele também declara que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Você conhece bem o texto, 2 Timóteo 3, então verso número 12. Contudo, ainda assim, Deus guardou o seu povo. Guardou o seu povo que o buscou, guardou o seu povo que se colocou debaixo da sua lei, debaixo da sua palavra. E ele tem guardado o seu povo em nosso próprio tempo, chamado igreja. Guardou a eles, também tem guardado a nós. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se atemorize o vosso coração, não se turbe o vosso coração. No mundo, quem quer viver piedosamente sofrerá, então, perseguição. Mas vamos observar o caminho aqui da vitória, a primeira parte deste caminho de Asa no seu reino. Primeiro, o inimigo levantou-se contra o povo de Deus. O verso 9 que nós já lemos, o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Note, meu amado, que o inimigo sempre ele se levanta com força e com poder, com violência. Eu lembrei agora aqui de Jesus falando da construção da casa, diz que constrói sobre areia, vem com ímpeto, com força e com violência contra a casa, o vento, o temporal, as intempéries da natureza. Mas o destaque é com ímpeto, vem e vai vir sobre quem constrói sobre a areia e sobre quem constrói sobre a rocha. O fato é que virá com ímpeto e com violência. A chave é quem vai permanecer de pé. É aquele que constrói a sua vida sobre a rocha, aquele que está bem seguro. Então, o inimigo ele sempre se levanta com força, com violência, com ímpeto. É sempre assim. Por isso é que nós não podemos ignorá-lo. Nós não podemos menosprezar o inimigo. Há um episódio que talvez é interessante de lembrar, descrito em Judas, o verso 9 de Judas, lá vizinho do Apocalipse, o livro de Judas, o verso 9 narra quando o arcanjo Miguel diz que contendia com o diabo, eles disputavam a respeito do corpo de Moisés. Mas lá diz assim: não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Com isso nós queremos dizer que não podemos menosprezar o inimigo. Não podemos. Às vezes ouvimos pessoas que querem tratar o diabo como se nada fosse, como se pudessem tripudiar sobre ele, quando nós bem sabemos que o mundo vai de mal a pior e tem muita ação de Satanás agindo e operando. Então isso de nada adianta. Nós não devemos menosprezá-lo, nós não devemos ignorá-lo. Nós, porém, devemos fazer como o próprio anjo Miguel fez: o Senhor te repreenda. Então, com isto, com o texto, que nós queremos dizer que nós não podemos menosprezar, mas, por outro lado, nós temos o nosso general. O nosso general, o Senhor dos Exércitos, é Deus, e é para a igreja, de uma maneira particular, o Senhor Jesus Cristo. É nele que nós dizemos: o Senhor te repreenda. Então, o inimigo se levanta contra o povo de Deus, e nós devemos estar com o general à frente da nossa batalha para dizer: o Senhor te repreenda. Sem menosprezá-lo, não podemos ignorá-lo. Segunda verdade aqui é que o povo de Deus deve estar
preparado para a batalha. O verso 10 diz que então, 14:10 de 2 Crônicas, Asa saiu contra ele, contra o inimigo, e ordenaram a batalha, ali no vale de Zefatá. Como está escrito, meus amados, em Provérbios 16 e o verso 18, a soberba é o começo da queda. E também a humildade é um princípio para a exaltação. Provérbios 16 e o verso 18 é que nos dá esta instrução. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16 e o verso 18. Nós podemos ler também Mateus 23 e o verso de número 12. Mateus 23 e o verso de número 12, que nos diz da seguinte maneira, verso 12: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vejam que textos maravilhosos que nos orientam, que servem para nos guiar nos dias difíceis. O rei Asa, ele ordenou a batalha, mas ele o fez em temor, ele fez em humildade, ele reconheceu a Deus como o único que podia lhes dar a vitória verdadeiramente. Então, veja aí versículo 11 que já lemos e o verso 12. Nós devemos confiar plenamente ou de uma forma plena e totalmente em Deus. No 11 diz que Asa, no 10 diz que Asa então saiu contra ele. E o verso 11 e 12 diz: e Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Amados, confie plena e totalmente em Deus. Totalmente em Deus. Asa, ele clamou ao Senhor, ele se entregou a Deus, ele reconhecia, como lemos no versículo 11 aí, que Deus o Senhor é poderoso, que ele pode ajudar, que ele pode vir ao nosso encontro, que ele pode livrar, que ele vai sempre prevalecer contra o homem, prevalecer contra o inimigo. Que maravilha! Confie plenamente e totalmente em Deus. Clame ao Senhor, levante a sua voz, invoque o nome de Deus, que é poderoso, Depois, desfrute da vitória em Deus, pois ela sempre é acompanhada da prosperidade do Senhor. O verso 13 do nosso texto, o 12 diz que o Senhor feriu os etíopes de Asa, feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E o 13, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, meu irmão. Ainda o versículo 14, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. O povo de Deus se prepara para a batalha.
precisa confiar plena e totalmente em Deus e vai desfrutar em Deus da sua vitória, e essa vitória sempre é acompanhada da sua prosperidade. Como diz o verso 13, levaram dali muito grandes despojos. E o verso 14, no final do nosso texto, havia nelas muita presa, diz o versículo 14, o final dele também. Esta é a ação de Deus, mas o que eu quero lembrar é que começou quando eles buscaram a Deus, quando eles invocaram o Senhor, se submeteram à sua palavra. Nos dias de paz eles levantaram seus muros, eles se protegeram, e como dissemos na nossa aplicação, nós nos voltamos para Deus para estudar a palavra, para adorar, para cultuar, para memorizar as escrituras e tudo quanto nós falamos naquela ocasião. Nossos muros de proteção para guardar a nossa vida, trabalhar em favor da igreja e também para proteger o nosso lar e a nossa família. E assim a vitória virá. Nós estaremos preparados para a batalha, confiando plenamente em Deus, desfrutando da vitória e também da prosperidade que procede de Deus. Um grande despojo que era as riquezas do inimigo vencido, que eram tomados então por aqueles que venceram a batalha. E para nós são as bênçãos de Deus que nós recebemos, que nós desfrutamos em cada vitória que nós temos contra o nosso arqui-inimigo. Mas ainda uma terceira verdade aqui é que eu devo voltar para o centro da bênção. Note no versículo 15 que diz: também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Aqui Jerusalém representa a presença de Deus para eles. É onde Deus devia ser buscado, é onde Deus deveria ser adorado. E deste mesmo modo, os crentes não devem se esquecerem de voltarem à casa de Deus após as suas vitórias. Felizmente, às vezes se busca socorro em Deus, se clama ao Senhor, Deus dá a sua bênção, Deus concede a sua graça, mas muitos se esquecem de voltar à presença de Deus, de voltar depois da vitória com ações de graças ao Senhor, ao lugar da bênção. No nosso caso, é a igreja, é o lugar onde Deus fala ao seu povo, onde solenemente Deus vem ao encontro do seu povo para nos falar, porque ali a Bíblia declara lá em Mateus 16, 18, que ele iria estabelecer a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, embora saibamos que devemos fazer a nossa busca de Deus em nossa particularidade, como Jesus disse, fecha a tua porta, entra, conversa com teu Deus, entre você mesmo e o Senhor, na sua individualidade particularmente, mas a igreja é o símbolo da nossa vitória também, e é o lugar onde Deus quer que nós nos reunamos. A igreja local é onde Deus quer, através dos seus pastores, dos seus líderes, falar ao seu povo, instruir o seu povo, educar o seu povo e também juntos estarem em ações de graças. É como nós voltando para a nossa Jerusalém, para o lugar onde Deus se encontra com o seu povo, o lugar onde Deus traz a sua bênção, onde Deus tem a sua palavra ao seu povo. Não se esqueça, as vitórias são concedidas pelo Senhor, por Deus, é verdade, mas nós devemos voltar à presença de Deus sempre com ações de graças, dando louvor e glória ao nosso Deus pelas vitórias que nos são concedidas, pelas vitórias que nos são dadas. E eu quero só repetir, nós temos falado aqui, meus irmãos, que o povo de Deus experimentará a paz do Senhor sempre que o buscar
e se colocar debaixo da sua lei de todo o seu coração, isto é, derrubando os altares e removendo toda forma de idolatria que nos impede a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso, remova todos os deuses da sua vida, primeiro. Segundo, busque a Deus, mas se sujeitando à sua palavra, às orientações dela. E em terceiro lugar, como nós observamos hoje, devemos enfrentar ao inimigo na plena comunhão com Deus, com o nosso Senhor. Assim é que devemos fazer, prontos e preparados para a batalha, confiando plenamente em Deus, desfrutando das suas vitórias e das bênçãos que traz ou que vem junto com ela. Deus te abençoe, Deus te dê a graça, Deus nos ajude, meus amados irmãos, a continuar perseverando firmes em Deus, firmes no Senhor. Nós vamos continuar estudando a vida de Asa no capítulo 15, né? Você pode ler, onde nós vamos ter aí as grandes reformas ainda que serão estabelecidas por Asa, pelo rei Asa. Continue lendo a palavra, estudando. Deus te abençoe. E se você ainda não está com a sua vida nas mãos desse Deus de poder, que socorre aqueles que o buscam, aqueles que colocam a sua vida em suas mãos, ainda é tempo de você fazer isto. Em nome de Jesus, busque a Deus e entregue a sua vida a Ele, ou viva para Ele de uma maneira agradável, de uma maneira fiel, e Deus te abençoará. Você também desfrutará das suas bênçãos e da prosperidade que procede de Deus. Até a próxima. Deus te abençoe, meu amado.